Brasil, a cada minuto, um trabalhador sofre um acidente enquanto exerce sua função. De 2012 a 2018, segundo dados da Fundacentro, fundação ligada ao Ministério da Economia, foram registrados entre trabalhadores formais e informais 4 milhões de acidentes de trabalho e 17 mil mortes. No mesmo período, os gastos da Previdência com benefícios desta natureza corresponderam a 79 bilhões de reais. No artigo 5º de hoje, nós vamos falar sobre os riscos ocupacionais, aqueles que a pessoa está sujeita em um ambiente de trabalho. Saiba quais as obrigações das empresas e também dos empregados e como a legislação brasileira protege o trabalhador. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão por lei. E eu converso sobre esse assunto agora por Skype com o advogado trabalhista José Humberto Abraão Meirelles, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Goiás, e com Alexandre Outeda Jorge, advogado especialista em Direito da Saúde e Segurança Ocupacional. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Doutor José Humberto, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza um acidente de trabalho e quais são os deveres aí de uma empresa. Um acidente do trabalho é todo aquele ato que, na verdade, vai causar uma lesão a um determinado trabalhador, causando a ele, às vezes, um machucado ou uma ferida que seja permanente ou parcial, que seja duradoura ou curta, mas que, na verdade, essa lesão possa gerar uma redução da capacidade laboral. O que é essa expressão redução da capacidade laboral? A gente diz que a redução da capacidade laboral seria aquela situação em que o empregado, na hora que ele for buscar se recolocar no mercado de trabalho, seja naquele mesmo emprego, naquela função ou em outro emprego, ele tem uma dificuldade em função das lesões que, na verdade, ele sofreu em decorrência daquele acidente que o acometeu. Agora, quais são os deveres aí da empresa quando acontece um acidente de trabalho, doutor José Humberto? Olha, quando acontece um acidente de trabalho, a empresa ela tem que observar alguns parâmetros legislativos, né? As empresas elas têm que observar, na verdade, elas têm que realizar uma emissão de um documento chamado CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, ele tem que comunicar a ocorrência do acidente, obviamente gerando um documento para que o empregado ele possa solicitar o benefício previdenciário correspondente, né? Aí, a depender do cenário e da gravidade da lesão que o empregado sofreu no acidente, pode variar conforme a circunstância previdenciária. Mas, além de comunicar o acidente, a empresa, obviamente, ela tem que, se ela for, na verdade, possuir uma CIPA, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela tem que investigar a ocorrência do acidente, apresentar um laudo com relação àquilo que aconteceu e tomar medidas para evitar que novos acidentes possam acontecer no âmbito da empresa. Doutor Alexandre Jorge, quais são os direitos do trabalhador que sofre aí um acidente? Esses direitos variam muito conforme a extensão do acidente, mas para que a gente possa compreender de uma maneira mais leiga, depende da diferença. Então, como é que era a situação dessa pessoa antes do acidente e depois do acidente? Então, se a gente pega uma situação em que a pessoa tropeça na empresa e tem uma necessidade de um pequeno curativo, a gente identifica que não tem uma grande diferença entre o antes e depois. Então, não há necessidade de um tratamento, não há um direito que não seja o próprio cuidado médico. Agora, se for um acidente mais gravoso, que a pessoa tem uma ruptura de um membro ou que tem uma necessidade de um tratamento, aí o direito dele, essencialmente, é o de que ele possa ter o tratamento completo, médico, psicológico, medicamentos, etc. Claro que, a depender também da empresa, existem acordos coletivos, convenções coletivas que estabelecem outros direitos. E aí varia muito conforme o local, conforme a empresa, conforme a situação concreta. Por exemplo, de uma estabilidade provisória, uma estabilidade permanente ou mesmo um bônus. Mas, de uma maneira geral, o direito dele ou as garantias que virão a favor dessa pessoa que sofreu o acidente variarão muito conforme a extensão do acidente em si. Agora, para ter esses direitos, ele também tem que ter cumprido os deveres ali com as normas de segurança da empresa, doutor Alexandre? Sim, essa análise é feita conforme sejam os comportamentos da empresa e do empregado. Isso é muito importante, porque, evidentemente, no nosso jargão jurídico, a gente analisa também se houve o que a gente chama de culpa exclusiva da vítima. Então, se a pessoa, deliberadamente ou em falha, acaba gerando ele próprio ou ela própria o acidente, sim,
a empresa acaba tendo que verificar, mas esses direitos são adaptados ou são averiguados conforme essa circunstância. Você tem toda a razão. E quem tem a saúde em risco por conta do ambiente de trabalho tem direito ao adicional de insalubridade. Vamos ver uma reportagem que mostra quais são as profissões mais insalubres e como ter o benefício. Altas ou baixas temperaturas, umidade, ruídos, radiação, agentes químicos ou biológicos. Tudo isso faz com que um ambiente seja considerado insalubre. Trabalhar em locais assim pode ser prejudicial à saúde. A insalubridade ela faz parte do artigo 7 da Constituição e o artigo 190 e 191 da Consolidação das Leis do Trabalho, que seria uma atividade com risco de danos à saúde e elas podem estar divididas em atividades insalubres, atividades perigosas e penosas. Essa é uma das razões que faz com que o trabalhador precise fazer o exame admissional antes de iniciar as atividades, para saber se está em condições de assumir a função, além dos exames periódicos, em casos de trabalho insalubre. Os exames periódicos, eles normalmente seguem uma regra, normalmente de semestrais, anuais ou bienais, dependendo do agente que ele esteja exposto e do grau de insalubridade que ele possa estar exposto também. Técnico em radiologia, bombeiro, enfermeiro, químico, são algumas das profissões que têm direito ao adicional de insalubridade, que está previsto em lei e pode representar até 40% a mais no salário. A lei diz que o percentual vai variar entre 10%, 20% e 40%. Ele será fixado de acordo com a exposição do trabalhador ao agente de risco. Mas, para ter esse direito reconhecido, é preciso atender os critérios estabelecidos pela lei. Não basta alegar que a atividade é insalubre. Aqui na câmara fria deste supermercado, a temperatura na área mais gelada chega a menos 12 graus. Os trabalhadores que precisam acessar essas áreas não recebem adicional de insalubridade, porque na avaliação técnica foi identificado que eles não ficam muito tempo expostos ao frio, mas mesmo assim utilizam todos os equipamentos de proteção individual. Hoje tem japona, tem calça térmica, essa japona é térmica, tem balaclava, tem botas, né, termoisolantes, tudo isso a gente fornece para o nosso funcionário, para quê? Para evitar todo e qualquer risco de um choque térmico, de qualquer risco que o nosso funcionário possa estar exposto. Doutor Alexandre, quais são aí as principais diferenças entre atividades insalubres, perigosas e penosas? As atividades insalubres são essencialmente aquelas em que a pessoa está exposta a um agente agressivo e esse agente agressivo em condição de estar acima de um limite de tolerância. Então, traduzindo isso em termos mais leigos, há alguns agentes que, do ponto de vista técnico e legal, são identificados e há uma medição, às vezes quantitativa, às vezes qualitativa, e há uma verificação se a condição de trabalho supera ou não esse agente. Por exemplo, pressão sonora, ruído, calor, frio, agentes químicos e por aí vai. Se a pessoa estiver exposta a essas substâncias nessa gradação, há uma avaliação técnica e pode haver ou não o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 10% se mínimo, 20% se médio, 40% se grave, em relação ao salário mínimo. Essa é a característica da insalubridade. Na periculosidade, a gente discute o risco. Então, há situações de, por exemplo, inflamáveis, explosivos, roubo, o motorista de motocicleta ou energia elétrica. Então, não necessariamente há um elemento de controle, há uma potencialidade de a pessoa estar ou não sob o risco. Então, vamos dar um exemplo da explosão. No pressuposto de que a empresa cumprirá todos os limites de segurança, todas as suas características, fará análises corretas, mesmo assim, por uma eventualidade, a qualquer momento, pode ou não ocorrer um acidente. Esse gera o risco teórico e aí gera o adicional de periculosidade no valor de 30% do salário da pessoa e não do salário mínimo. As atividades penosas são atividades de uma construção doutrinária, não tem fundamento regulamentado na lei e apenas aplica-se a situações em que
pode haver uma convenção coletiva, um acordo coletivo, e se traduz naquelas hipóteses em que a pessoa tem uma atividade muito, como o nome diz, penosa, muito árdua, muito difícil, e não necessariamente afeta a sua própria saúde. Então, é menos comum, é bem menos comum identificar isso nas discussões jurisprudenciais e judiciais. Doutor José Humberto, e nesses casos as regras de segurança são bem mais rígidas, né? Quem é que define essas normas e fiscaliza também se a empresa está cumprindo? Essa fiscalização hoje, ela é feita pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria Especial de Emprego e Trabalho. A Secretaria Especial de Emprego e Trabalho, ela realiza a fiscalização por meio de auditores fiscais do trabalho, visitando as empresas em loco e fiscalizando se os requisitos legais das portarias e das normas regulamentadoras estão sendo observadas. Então, nós temos NRs que são essas chamadas normas regulamentadoras, que regulamentam as medidas de segurança relativas a todos os trabalhos executados do país. Quais são os EPIs, que são os equipamentos de segurança que devem ser utilizados na execução de um serviço, quais são, na verdade, as medidas de segurança a serem tomadas, os distanciamentos, e fiscalizam também a parte documental, porque se exige da grande maioria das empresas, a depender principalmente desse cenário em que se executam atividades insalubres ou perigosas, a obrigação que a empresa tem de elaborar 2 documentos, que é um chamado PCMSO, que é o Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional, relativo à questão da saúde dos trabalhadores no ambiente da empresa, e com relação ao PGR, né? E esse PGR, que seria um plano, na verdade, mais amplo que o PPRA antigo. Nós tivemos uma mudança recente na legislação, que seria implementada no mês de março de 2021, mas ela foi prorrogada para o mês de agosto, que é a implantação e a substituição dos PPRAs, que era o Plano de Risco Ambiental, pelo PGR, que é um plano de segurança mais amplo, que prevê não só a questão de insalubridade e periculosidade, mas questões relativas propriamente à segurança para evitar acidentes do trabalho e questões também ergonômicas, como questões posturais, que acabam levando a uma série de doenças ocupacionais que podem os trabalhadores desenvolverem quando eles estão executando o contrato de trabalho. E antes de chamar o intervalo, vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu. Como comprovar um acidente de trabalho? Doutor José Humberto, o que o trabalhador precisa ter em mãos ali para comprovar isso? Olha, para comprovar o acidente do trabalho, o principal documento realmente é a CAT, é a comunicação de acidente do trabalho, que a empresa ou o próprio empregado pode emitir comunicando a ocorrência do fato, do acidente em si. A emissão desse documento, a CAT, ela comprova aquilo que a gente chama de nexo relacional, o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão que aconteceu. E nesse documento também consta lá a data do acidente, a hora do acidente, a circunstância do acidente, o que aconteceu com o empregado, então quem é os dados do empregador. Então, com base nesse documento, a gente consegue verificar com clareza o fato que aconteceu e o que levou aquele acidente a acontecer. Doutor Alexandre Jorge, se a empresa não prestar toda a assistência ali que o trabalhador merece e precisa, ou se ele estiver numa situação vulnerável, o que ele deve fazer? Olha, existem alguns caminhos, né? Existe o caminho, evidentemente, que a gente vê bastante no dia a dia, de ele próprio buscar assessoria e ajuizar uma ação, pleiteando o direito que entender cabível, desde uma assistência médica, uma apuração das condições de trabalho ou uma indenização, e isso varia muito caso a caso, mas ele também existem os instrumentos de, digamos, de controle coletivo. Então, ele pode tanto partir para a secretaria para poder fazer uma fiscalização, isso é possível muitas vezes fazer de forma anônima, ou, que é algo bastante comum, o Ministério Público do Trabalho é um órgão extremamente atuante, muito qualificado, e são pessoas muito que agem de maneira muito preventiva também. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre riscos ocupacionais. Como a legislação brasileira protege o trabalhador e também o empregador.
Sobre este tema, eu continuo conversando por Skype com Alexandre Oteda Jorge, advogado especialista em Direito da Saúde e Segurança Ocupacional, e com José Humberto Abrão Meirelles, advogado trabalhista, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Goiás. E no ano passado, a 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho declarou, por unanimidade, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar uma ação trabalhista ajuizada pela viúva e pelos herdeiros de um caseiro que faleceu ao sofrer um acidente de trabalho em uma residência no Rio de Janeiro. Para os ministros, embora ele tenha sido contratado como autônomo, o caso envolveu uma relação de trabalho. Doutor José Humberto, essa situação aí dos informais é uma questão que preocupa muito a fiscalização? É uma questão que preocupa bastante a fiscalização. O Brasil, em números absolutos de acidentes do trabalho, está em 4º lugar. Mas, estranhamente, essa situação de informalidade leva a uma circunstância de dado estranha, que é o fato de que um grande número de trabalhadores sofrem acidentes do trabalho no Brasil no primeiro dia. E esse fato demonstra exatamente a presença da informalidade. Muitos trabalhadores estavam trabalhando sem carteira assinada e acabaram sofrendo um acidente do trabalho. E aí o empregador erroneamente vai lá e registra o empregado como se ele tivesse começado a trabalhar naquele dia de serviço e ele tivesse sofrido o acidente de trabalho no primeiro dia de serviço. Isso leva o Brasil a ser o campeão mundial de acidentes de trabalho no primeiro dia, em função dessa questão de trabalhadores informais que acabam se acidentando. E, dada a informalidade, dificulta muito a fiscalização para se saber se os requisitos legais estão sendo cumpridos ou não. E, normalmente, quando é informal, não estão. E aí há uma grande possibilidade de quem tomou o serviço daquele empregado de ser responsabilizado pela ocorrência daquele acidente e vir a ter que pagar uma indenização bastante salgada no bolso daquele que tomou o serviço de forma informal e irregular. Doutor Alexandre Jorge, em caso de acidente, quem trabalha como autônomo também tem todos os direitos ali que um trabalhador formal tem? Em princípio, sim. Não deveria haver essa discussão, mas a gente só precisa compreender a diferenciação, porque o direito ele se aplica à relação de trabalho, que é mais ampla do que a relação de emprego. Claro que existe uma situação que também é bastante discutida na jurisprudência da contratação de empresa para fazer o trabalho, né? E aí existem duas visões muito antagônicas. Há quem entenda que, em alguns casos, principalmente, a contratação da empresa foi um mecanismo apenas para ou uma questão comercial ou para desviar direitos, e aí a jurisprudência, em vários casos, reconhece o direito desse autônomo ou dessa empresa que está fazendo o serviço como na plenitude. E existe uma tese também, que também tem alguma receptividade na jurisprudência, de que quando a empresa contrata uma outra para fazer o trabalho, ela tem uma relação de direito comercial, uma relação de direito civil que escaparia desse cenário. Mas o autônomo em si, ou mesmo a pessoa que tem uma atividade, digamos, não registrada, não é essa circunstância que vai impedi-lo, em princípio, de ter os seus direitos normalmente. Pois é, doutor José Humberto, e quem trabalha em locais insalubres tem um prazo diferente aí para aposentadoria? Quem trabalha em ambientes insalubres tem um prazo diferenciado para aposentar. Normalmente a gente fala que é um tipo de aposentadoria especial e, a depender do tipo de insalubridade, a pessoa pode se aposentar com 25 anos de contribuição ou 20 anos de contribuição ou até menos 15 anos de contribuição. O cenário, a depender da quantidade de insalubridade que exista naquele ambiente no qual a pessoa passa a sua vida de trabalho exposta, pode, obviamente, reduzir o seu tempo de trabalho. Então, naturalmente, por circunstâncias biológicas, uma pessoa que está em ambiente de risco e ela sofre os efeitos decorrentes desse risco ao longo dos anos de trabalho. A consequência, então, que o legislador previu olha, nós temos que conceder um tipo de aposentadoria especial para todo aquele trabalhador que trabalha em circunstâncias que sejam insalubres ou perigosas. E aí cabe, na verdade, ao governo elaborar um quadro dessas atividades insalubres ou perigosas, por meio de suas normas regulamentadoras, estabelecendo quais são aquelas atividades que a pessoa pode, quando ela trabalhou ao longo da vida, se aposentar mais cedo. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. O empregador é responsável caso o funcionário sofra algum acidente indo ou saindo do local de trabalho? Doutor José Humberto.
Essa é uma pergunta sempre muito polêmica, né? O pessoal questiona muito o conceito de acidente do trabalho e existe um conceito diferenciado de acidente do trabalho para fins trabalhistas e para fins previdenciários. Porque se um trabalhador ele se acidenta no percurso, obviamente, seja indo para o trabalho, seja retornando do trabalho, ele vai ser amparado pelos benefícios que a Previdência Social lhe assegura. Contudo, como o empregador não teve responsabilidade na ocorrência daquele fato ou daquele acidente, não pode o empregador ser responsabilizado, via de regra, pela ocorrência daquele acidente, a não ser que ele tenha algum grau, algum tipo de culpa na ocorrência do fato, como, por exemplo, ter fornecido um veículo que não tenha, por exemplo, sido revisado periodicamente. Um cenário como esse, a gente poderia excepcionalmente pensar na responsabilização do empregador. Mas, via de regra, para fins trabalhistas, o acidente de trajeto que ocorre da casa ao trabalho ou do trabalho até a casa, ele é amparado sobre o aspecto previdenciário, se asseguram os benefícios previdenciários, mas, via de regra, o empregador ele não é responsabilizado, ele não é responsável na eventual ocorrência de um acidente nesse trajeto. E falando de forma geral, doutor Alexandre Jorge, quais são os maiores riscos aí a que o trabalhador brasileiro está sujeito? Aí varia muito, sim, porque a gente tem o Brasil é muito grande, né? Então a realidade brasileira da região norte é muito diferente da realidade brasileira do interior de São Paulo, né? Mas a gente tem, me parece que as situações mais corriqueiras, mais comuns, são aquelas atividades em que não há um controle ergonômico adequado. Então é muito comum situações de danos a juntas, a cotovelos, a punhos, ombros. E existem também, me parece que uma situação mais corriqueira também, é a existência de alguns agentes agressivos no meio ambiente de trabalho que não necessariamente são adequadamente controlados. Fora isso, que é muito comum se verificar também, é discussão por lesões auditivas. Então, esses são os riscos que me parecem, e está longe de ser uma afirmativa exaustiva, me parece que são as questões mais comuns que a gente encontra nas discussões sobre saúde e segurança ocupacional. E qual que é a diferença aí entre um acidente de trabalho e uma doença ocupacional? Olha, existe muita discussão do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista prático, né? Mas, assim, em termos legislativos, em termos de consequências legais, por exemplo, a questão da indenização individual da pessoa que sofreu o acidente ou que está doente é absolutamente idêntica, né? Porque, como eu mencionei, há uma mensuração conforme a diferença entre o antes e o depois. Então, se essa diferença da condição de saúde da pessoa, decorre ou de um acidente ou de uma doença, para fins indenizatórios individuais, é idêntico. E também, na perspectiva de mensuração do dano moral, o critério para aferir o direito da pessoa, a quantificação, não se sujeita à variável de ter sido proveniente de uma doença ou de um acidente profissional, ou de uma doença ou de um acidente de trabalho. E para finalizar, vamos à última pergunta do dia. A empresa é obrigada a pagar todos os custos do tratamento do trabalhador nos casos de acidente de trabalho ou de doenças causadas pelo risco ocupacional? Doutor José Humberto, existe essa obrigação? Ela, na verdade, quando ela toma o serviço do trabalhador, ela assume os riscos da atividade. É o que a gente chama, no direito do trabalho, de princípio da alteridade. Então, diante desse cenário em que a empresa assume os riscos da atividade, se o empregado vem a se acidentar ou a ficar doente, a empresa ela tem que providenciar todos os meios, tratamentos e custeio necessário para aquele trabalhador, para que ele possa restabelecer a sua saúde o quanto antes, retomando as suas atividades normais e a sua vida normal cotidiana. Então, de modo geral, a empresa tem que tomar as medidas e tem que custear as despesas de tratamento médico, pós-operatório, caso haja necessidade de uma cirurgia em decorrência do acidente, de medicamentos e exames com relação ao empregado acidentado. Agora, doutor Alexandre Jorge, as empresas têm investido aí na prevenção, em campanhas, por exemplo, para evitar tudo isso que a gente falou aqui ao longo do programa, para evitar que o trabalhador se acidente ou desenvolva uma doença ocupacional? Certamente sim. Acho que assim, a gente infelizmente tem muitos acidentes, mas a gente tem muitos acidentes também por atividades que são as atividades irregulares, as atividades clandestinas, né? E essas são situações muito tristes que a gente tem que combater. Mas no mundo da legalidade, no mundo regular, no mundo
das empresas, eu não tenho dúvida de que esse é uma vertente muito importante. Seja porque há uma percepção de que o acidente traz custos, mas também porque há cada vez mais um compromisso, uma percepção de que a empresa está inserida no meio social e há uma necessidade de que ela esteja conjugada com os valores da sociedade, a necessidade de que a pessoa vá ao seu trabalho e possa voltar em segurança, com saúde para a sua casa. Evidentemente, a gente tem situações que são muito tristes, como trabalho escravo, situações de clandestinidade, e isso tem que ser realmente combatido. Mas fora essas situações que são muito periféricas, embora ainda recorrentes, eu acredito que nas empresas que são grandes, as empresas sérias, são fiscalizadas, tem fiscalizações internas, externas, e há um progresso. Há, sim, um compromisso de uma melhoria e há uma esperança de que um futuro ainda melhor do que a gente já vê hoje. Bom, com essa constatação, a gente chega aqui ao final do programa de hoje. Doutor Alexandre Jorge, doutor José Humberto, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!